Graça e paz, irmãos. Já fomos edificados com esses belíssimos hinos. Deus que abençoe todos os levitas. Bispo Felipe, Deus que abençoe, viu? Por esse importante ministério que o senhor tem edificado aí muitas igrejas, né? E hoje tem compartilhado conosco. É uma satisfação, viu? Deus que abençoe, o senhor é sempre bem-vindo. Amados irmãos, os anúncios nós daremos daqui a pouco. Também faremos a mordomia cristã daqui a pouco. É que nós estamos nesta unção de hinos, então a gente já traz uma pequena porção da palavra do Senhor, depois o pastor Darlan já chama os diáconos aqui para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Eu estava meditando na palavra do Senhor e hoje à tarde ainda, peguei uma caneta, nem deu tempo para digitar, mas rapidamente, que Deus colocou no meu coração, a semana foi muito corrida, eu peço para o Wanderson, Gênesis 32, verso 22, e nesses últimos dias, pela FATESE, a gente tem falado muito da história dos hebreus, uma história intrigante, uma história de onde veio o Salvador, a salvação, e a gente tem ficado um pouco na história de Jacó. E lá em Gênesis 32, verso 22, fala da vida daquele homem que teve o nome mudado de Jacó para Israel. Ele diz que Jacó estava na casa do seu tio Labão, e ele tinha agora um grande desafio de encontrar com seu irmão, que mais ou menos há 20 anos ele não via, e ele precisava ter um encontro com o seu irmão e tocar a sua vida, mas era uma pendência que ele precisava resolver com Esaú. Mas esse texto fala de uma bênção que de fato ele recebeu de Deus, né? Quando Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. E lá no capítulo 32, verso 22 em diante, diz assim: e levantou-se Jacó aquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Somente até aqui. Glória a Deus. Hoje é um culto de ceia. É verdade que em todos os cultos de ceia nós temos que nos remeter ao significado da ceia, porque a ceia é para nós uma ordenança e deve ser cumprida. A ceia é para nós um memorial e nós devemos trazer à memória. E a ceia também é uma comemoração. Nós devemos comer os elementos que estão na mesa. O pão, que passa a representar o corpo do Senhor, e bebermos o suco de uva, que passa a representar o sangue do Senhor vertido na cruz. Nós temos esse entendimento e nós iremos fazer, mas não distanciando muito da essência da nossa reunião nesta noite. Estava meditando nesse texto e Deus colocou um tema no meu coração, que é este aqui: a subjetividade de ontem e hoje contrasta com o propósito de Deus em nós. A subjetividade de ontem e hoje contrasta com o propósito de Deus em nós. Subjetividade é aquilo que nós interpretamos na nossa ótica. Cada um tem o seu entendimento, a sua ótica sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Isso chama subjetividade. E contrasta com as coisas de Deus, por quê?
porque às vezes esse nosso entendimento particular sobre um determinado tema pode se distanciar do que é concreto. E o que é concreto? É o propósito de Deus em nossas vidas, são as promessas de Deus para com a igreja, as promessas de Deus para com cada um de nós, assim como Deus tinha uma promessa para com Jacó. E nós vemos que Jacó, desde cedo, ele tinha esta promessa de Deus, ele brigou por essa promessa. Os irmãos há de lembrar que Jacó era filho de Isaque e Rebeca. Rebeca ficou estéril mais ou menos 20 anos, ela era estéril. E o texto diz que quando Rebeca ficou grávida, ela estranhou muito aquele movimento no seu ventre. Sua barriga mexia muito. E diz o texto que ela estava pedindo a morte. Ela falou, é melhor deixar de viver do que com esse acontecimento que está aqui dentro de mim. E ela foi orar. Ela foi perguntar para Deus o que era aquilo, e Deus revelou para ela e falou o seguinte, olha, o que você carrega aí são 2 crianças, e serão 2 povos importantes, porém, o maior servirá o menor. E diz o texto que Jacó sai agarrado ao pé do seu irmão no nascimento, por isso que deram o nome para ele de Jacó, suplantador ou enganador, e assim por diante. Mas uma coisa que nós entendemos é que Jacó, desde cedo, desde criança, brigou por esta bênção. Com certeza, Rebeca, logo que nasceu Jacó, ela foi falando para Jacó esse plano de Deus na sua vida. Deve ter falado com seu esposo também, Isaque, né? Mas Isaque, com certeza, não deu muita trela, não. Porque na cabeça de Isaque, o primogênito é quem saiu primeiro, e no caso, Esaú. Então, Isaque não se rendeu à revelação que Deus deu para Rebeca, mas Jacó, desde cedo, lutou pela bênção, enquanto que Esaú fingia não saber, e o texto diz que ele até mesmo vendeu a sua primogenitura, o seu direito de ser filho mais velho. Jacó tinha algo, então, concreto, ele tinha uma promessa de Deus, enquanto que o seu pai, Isaque, ele não tinha algo concreto em relação ao seu filho, ele tinha algo subjetivo. Ou seja, por mais que Rebeca disse que recebeu uma revelação de Deus, que nasceria gêmeos, por mais que ela contou toda aquela história, Isaque não se rendeu. Ele ficou envolto em um pensamento subjetivo, ou seja, tendo o seu próprio entendimento e não se rendendo à vontade soberana de Deus. Por isto que a subjetividade de ontem é a mesma de hoje, e ela contrasta, ela compete com o propósito de Deus. O que está competindo hoje com o propósito de Deus, com a palavra de Deus? É a interpretação particular de cada um, a sua forma de ver o mundo, de ver as promessas de Deus, ou até mesmo ter um entendimento sobre Deus e a sua palavra. Então, essa subjetividade começou lá atrás, é a mesma de hoje. E o que é concreto? O que é concreto é o propósito de Deus. Assim como Ele confirmou no passado as suas promessas, é concreto que Ele quer confirmar as suas promessas também em nossos dias, no dia de hoje. A lei de Deus, então, é algo concreto. A lei de Deus é algo concreto. E o que é subjetivo? É a nossa interpretação sobre a lei de Deus. Hoje nós temos tantas interpretações sobre a lei de Deus, que a lei de Deus já não é mais concreta para muitas pessoas. O que importa é a subjetividade, é a forma como cada um entende a palavra de Deus. E nós vemos aqui, então, que essa subjetividade do passado é a mesma hoje, e a palavra de Deus é a mesma. E o que nós devemos fazer? Nos render à palavra de Deus. O que é uma coisa concreta? Uma coisa concreta é a lei de Deus. Vamos pegar o livro de Gênesis. Deus disse para Adão e Eva, desta árvore não coma. Isto era algo concreto. Desta árvore não coma. No dia que comer desta árvore, certamente o quê? Morrerá.
ponto. E o que é subjetivo? É o será. Será. Daí a serpente entrou em cena com aquela conversa com Eva, e Eva disse o que era concreto, porém a serpente trouxe uma fala subjetiva. Falou, não é bem assim, certamente não morrereis. Certamente os teus olhos serão abertos. Ou seja, a subjetividade começou a desconfiar do que é concreto, da lei de Deus. A lei de Deus era clara, não coma, porque no dia que comer vai morrer. Precisa alguma outra interpretação do que o texto diz? Não, comeu, morreu. Mas as pessoas querem o quê? Interpretar de tal forma e trazer para um campo da subjetividade, dentro da sua própria ótica, do seu próprio entendimento, que acaba constatando, né, um contraste, ou se degladiando com o propósito de Deus. E nós temos que ter esse entendimento que a subjetividade pode ser uma grande armadilha. Então, não coma era algo concreto. E a subjetividade? Coma, certamente não morrereis. Esses dias eu estava ouvindo um grande historiador, um homem muito culto, estava num programa de televisão, daí ele disse o seguinte, olha, para mim não vai ser surpresa se eu encontrar no céu um agnóstico, um ateu, porque eles são tão verdadeiros na defesa do entendimento deles, o que eles defendem, que para mim não vai causar nenhuma estranheza se eu vê-los na eternidade, porque eles são sinceros. Esta é uma fala subjetiva. Porque a subjetividade pegou a palavra de Deus, colocou em segundo plano, porque para isso Jesus veio. Para isso foi introduzidas as boas novas do mundo. Para isto a pessoa precisa abraçar as boas novas e nascer de novo. Agora, se um ateu e um agnóstico, porque são verdadeiros na defesa da sua ideologia, é um instrumento que poderá salvá-los, então a palavra de Deus se tornou subjetiva na cabeça desse historiador, desta pessoa, inclusive, que tem milhões de seguidores. O que é subjetivo? É aquilo que contrasta com o que é concreto. Não coma. Não, pode comer, não é bem assim. O novo nascimento não é bem assim. Olha, a pessoa que faz o bem é suficiente para ser salvo. Mesmo a sinceridade de um agnóstico, de um ateu, é suficiente para ser salvo. Isto é o campo da subjetividade. Jesus chegou para Nicodemos e falou o seguinte, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um religioso, ele julgava a nação de Israel. Todas as causas, sabe, de esfera religiosa, ele julgava. Jesus falou para ele, olha, é necessário você nascer de novo. Você criou uma ideologia tradicionalista subjetiva. Agora, o que te salva é a lei de Deus. E você precisa nascer de novo se você quiser entrar lá. Se o ateu e o agnóstico são capazes de entrar na eternidade porque são sinceros, muito mais Nicodemos, e Jesus disse que ele estava de fora. Jacó saiu agarrado ao pé do irmão. Ele se esforçou para receber a bênção. E é verdade, quando ele brigou com aquele anjo, o anjo depois trocou o seu nome e disse, olha, você como um príncipe lutaste, sabe, com Deus e com os homens e prevaleceste. Gente, como um príncipe. Príncipe é uma pessoa que tem nome. Príncipe é uma pessoa que sabe de qual família ele está inserido, a sua importância dentro daquele contexto familiar. Ele lutou como um príncipe. O que isto quer dizer? Que Jacó lutou por causa das promessas que Deus falou para a sua mãe, que foi transferida para ele. A sua mãe disse para ele, filho, Deus te fez uma promessa quando você ainda estava no meu ventre. E ele agarrou aquilo como algo concreto, enquanto que a primogenitura na cabeça de Esaú era algo subjetivo. Um dia ele chegou faminto do campo,
E Jacó falou o seguinte: você me vende o seu direito de primogenitura, de filho mais velho? Esaú disse assim: para que me serve a primogenitura se eu estou com fome? Então, a bênção da primogenitura na cabeça de Esaú era subjetiva. E na cabeça de Jacó era algo concreto, que ele queria e brigou por isso. O campo da subjetividade nos distancia de Deus. E o que é concreto nos faz aproximar de Deus. Ele, então, como um príncipe, sabe, ele lutou com Deus. Ele falou: Deus tem uma promessa, eu vou lutar com Deus. Se Deus deu uma palavra, eu vou lutar com Deus e quero que se cumpra essa palavra. E ele lutou com os homens, e é verdade. Ele lutou contra o seu pai, que não quis aceitar a revelação que sua mãe recebeu. Ele lutou contra o seu irmão, que desprezava a primogenitura. Ele lutou com o tio Labão, que o enganou aproximadamente 20 anos. Ele lutou, inclusive, por Raquel, que ele amava, e teve que trabalhar 14 anos. E lutou em detrimento a Raquel, que depois de 20 anos conhecendo Jacó, ainda era idólatra. Raquel era idólatra. É verdade que os ídolos tinham muito a ver com contrato, negócio de terra e assim por diante, mas ela enganou seu próprio marido, que ela pegou os ídolos de casa e escondeu. E o seu pai foi atrás dos ídolos, chegou até nela, e ela falou: olha, pai, eu não posso me levantar daqui porque eu estou no costume das mulheres. Mas ela estava escondendo os ídolos debaixo dela. Ela enganou o seu pai e enganou o marido. Jacó conviveu com uma Raquel que ele amava, que ainda não tinha se convertido direito. E ele também teve que brigar com as suas emoções, com seus sentimentos, porque ele teve que amar uma mulher que ele não gostava, Leia, por exemplo. Ele não gostava de Leia, foi o tio que deu. Então foi um homem que lutou com tudo, lutou com o pai, lutou com o irmão, lutou com o tio, com os cunhados, lutou com seus sentimentos em relação a Raquel, em relação a Leia, e agora ele tinha uma outra luta, encontrar o seu irmão e se resolver com ele. Obrigado. Mas Jacó lutou por algo concreto e não subjetivo. E o que é concreto? É a lei de Deus, é a promessa de Deus. Jacó tinha certeza que a bênção que ele ouviu, que Deus revelou para sua mãe, não era algo subjetivo. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e faz da promessa subjetividade. Será mesmo? Jacó não, Jacó lutou, brigou. Eu quero a bênção. O irmão não queria, ele queria a bênção. Então, a subjetividade, ela contrasta, ela compete com o que é concreto, compete com a lei de Deus. E a lei de Deus é concreta. E a subjetividade é a dúvida. Eu posso afirmar para os irmãos que a subjetividade não te leva para o outro lado do rio. O que é concreto, o que é de Deus te leva. Porque a subjetividade nos faz entrar no oceano e nadar com o entendimento de chegar do outro lado, mas no meio do caminho a gente duvida, a gente para ou a gente volta, porque a gente não sabe se do outro lado tem terra firme. Agora, quando Deus, sabe, dá algo concreto para nós e a gente entra no oceano para nadar, mesmo que a gente não esteja vendo terra firme, a gente nada, acreditando por fé que se Deus prometeu, a gente vai chegar do outro lado deste oceano, porque tem terra firme, porque as coisas de Deus são concretas, não são subjetivas. Para uma pessoa ser salvo, por exemplo, falando de água, não precisa muita coisa. Uma pessoa, para ser salva, se ela está morrendo afogada, ela precisa de um pedaço de madeira. Se a pessoa não sabe nadar e ela está morrendo afogada, basta um pedaço de madeira. E o que é a subjetividade? É quando a pessoa escolhe de que forma tem que ser salvo. O pedaço de madeira resolve a vida dela, mas ela prefere, às vezes, uma boia colorida, ou uma boia dentro das normas da ARNT, com normas técnicas, ou então não sei o quê. Então, ele fala, se é para ser salvo com um pedaço de madeira, então eu morro afogado mesmo.
Tem gente que até para ser salvo, ele ainda escolhe o elemento que vai salvá-lo. Quando um pedaço de madeira é suficiente. E o pedaço de madeira que salva as pessoas é o pedaço da cruz de Cristo. É a mensagem da cruz, que é concreto, que é verdadeiro. Por isso que a cruz é loucura. E o que é subjetivo? É quando eu escolho a forma de ser salvo. Se não for uma boia colorida, com normas técnicas, ergonômica, não me serve, então morra. O cara até para ser salvo escolhe como quer ser salvo. A subjetividade, gente, contrasta mesmo com a lei do Senhor. Uma vida cristã subjetiva é um grande risco, porque a gente passa a ser cristão da nossa maneira de nos perceber no cristianismo. Cada um tem um olhar diferente. Eu sou crente assim, ou eu faço assim, deixo de fazer assim, ou isso pode, isso não pode. E cada um tem a sua visão subjetiva, quando, na verdade, a palavra de Deus é concreta, tanto quanto o não que Deus falou para Adão e Eva, tanto quanto a promessa que Deus fez para Jacó. A subjetividade é um grande problema, porque ela pode tirar de nós a nossa crença e nos fazer um cristão, volúvel ou solúvel. Por isso que Deus, através de Cristo, deu ordenanças. O batismo, a ceia são importantes como marcos que nós devemos praticar. Creu, teve entendimento do novo nascimento, é necessário se batizar. Olha, e agora é um cristão, então agora é necessário participar do pão e do vinho, porque são coisas concretas, não são subjetivas, tem a sua real importância. Nós não estamos em uma ceia subjetiva, nós estamos em uma ceia concreta, debaixo de ordenança, debaixo do que Deus espera da igreja. A vida concreta nos dá a condição de examinar a nós mesmos. A vida concreta em Cristo. A gente examina nós mesmos, vê as nossas áreas vulneráveis, as nossas virtudes, e vai tocando a vida dentro dos preceitos de Deus, e não na nossa ótica da subjetividade. Achei até engraçado, ontem a gente estava num bate-papo, e tinha um camarada que falou o seguinte: o que é o pecado? O que é a salvação? O que é a Bíblia? O que é? O que é? O que é? O que é? E o que nos leva do outro lado, basta um graveto que nos salva. Mas a subjetividade é tamanha, a interpretação é tamanha, que a pessoa abre mão até do graveto e morre afogado. As coisas de Deus são coisas simplistas, coisas que nos levam para o outro lado. E é isto, quanto mais a pessoa olha para o problema, mais ele fortalece a sua subjetividade e inferioriza a Deus, porque o problema agiganta e Deus diminui. A subjetividade tem a capacidade de duvidar de Deus e até mesmo colocar Deus em uma caixinha. Mas o que é concreto, que faz da pessoa uma pessoa que crê na palavra de Deus, ele olha tanto para Deus, e o problema dele se torna uma coisa pequena. Caixinha é o que vai guardar o problema, e não Deus. Qual é o mundo que nós vivemos? O mundo da lei de Deus, do que é concreto, ou o mundo da subjetividade? Para Esaú era subjetividade, para Jacó era um mundo concreto. Ele queria, e ele correu atrás, e ele brigou. Gente, ele brigou. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele brigou com Deus. Você sabe o que é brigar com Deus? Ele brigou com o onipotente. Aquele anjo não era um anjo. Ele viu a figura de um homem, ali é uma teofania, era o próprio Cristo pré-encarnado. E Jacó viu uma grande oportunidade e falou: calma aí, eu sou o primogênito agora, porque meu irmão vendeu, e a primogenitura podia ser vendida, e ele comprou, era direito. 2, entrou naquele cenário de engano em relação ao pai, porque o pai não queria dar o que era dele. E o pai ia morrer, e ele não teria a bênção que era dele. É claro que foi um ato falho, mas um ato de quem foi atrás do que era dele. Ele não roubou a bênção
de Esaú. Pelo contrário, o irmão vendeu e o pai negava. E ele queria o que era dele e brigou pelo que era dele. Isso nos chama muita atenção, porque ele logo que sai da casa do pai, porque o irmão queria matá-lo, quando soube que ele enganou o seu pai, Isaac, ele foge e ele acampa em um determinado local e tem um sonho de uma escada onde anjos sobem e descem. Ele falou: quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e Deus fala com ele: eu farei de ti uma grande nação. Eu sou contigo, as bênçãos que eu jurei aos teus pais, agora está contigo. Deus não disse para ele assim: está vendo aí, vagabundo, seu enganador, está fugindo. Não, Deus disse: eu sou na tua vida. E ele foi para a casa do tio, e ficou todo aquele tempo lá, e ele sai de lá agora, e no Val do Jaboque, ele sozinho, ali, isolado, aparece aquela figura humana, ele abraça, e ele sabia que ali era um representante de Deus, na verdade era o próprio Deus, e ele abraça e ele briga a noite inteira, a noite inteirinha, brigando com o onipotente. Gente, um único anjo, na Escritura Sagrada, lá na história de Senaqueribe, matou 185 mil soldados em uma noite. Se aquilo fosse um anjo, já seria muito para Jacó. Mas ele estava brigando, sabe com quem? Com Deus, com o onipotente. Era uma fagulha brigando com uma bomba nuclear. Quando é que ele poderia ganhar? Nunca! Mas o cara estava no mundo real. 20 anos depois, o coração dele ainda ardia pelo que Deus falou com a mãe dele, quando ele ainda estava no ventre. Eu pergunto, depois de 20 anos, ainda está aquecida a promessa de Deus na sua vida? A subjetividade faz a gente desprezar o que Deus falou, mas para Jacó, a palavra de Deus era algo real. Ele abraçou o anjo, e diz o texto, né, que aquele anjo, vendo a persistência dele, pegou lá no nervo da coxa dele, aqui perto do quadril, e puxou. E ele que já sentiu a dor, que fez ele ficar manco o resto da vida, e mesmo assim ele continuou brigando por algo que era concreto. Sabe por que a gente desiste das coisas? Porque a gente acha que as coisas de Deus são subjetivas. Agora, quando a gente entende que a palavra de Deus é concreto, que o Deus falou é verdade, e tudo que Ele tem entregue para nós é verdadeiro, nem que a gente saia manco, mas a gente vai até o final crendo que Deus não é mentiroso, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. E Jacó sabia disso. Daí, o anjo, entre aspas, o próprio Deus falou para ele assim: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Teu nome agora será Israel, que é um acróstico. Cada letrinha daquela representava o nome dos seus ancestrais. Fala aí Isaac, Jacó, ou Sara, ou então Riquiva, ou então Raquel, Abraão. Aquele nome juntou todas as bênçãos e colocou agora nele, porque ele, a família dele se tornaria agora uma nação. A gente fala muito que Jacó é um enganador, que Jacó é suplantador, que Jacó. Seria tão bom se a gente tivesse um pouquinho de Jacó, para a gente lutar um pouco mais pelo que Deus tem prometido para nós. Jacó lutou, Jacó brigou, e foi para cima, e depois ele teve que encontrar com o irmão. Olha que coisa interessante, uma curiosidade. Rebeca esperou 20 anos para ter os filhos. Jacó esperou mais ou menos 20 anos para poder ter esta mudança de nome. Você sabe quando é que, de fato, Jacó se tornou um primogênito mesmo? Foi depois de 20 anos. É como se ele estivesse nascendo de novo, saindo do ventre da mãe como verdadeiro primogênito, 20 anos depois.
A subjetividade, ela compete com o que é concreto, com a lei de Deus. Eu posso garantir para os irmãos, a lei de Deus é simples, é do jeitinho que está lá, do jeitinho que está ali, do jeitinho que a gente percebe o que é pecado, o que é necessário para a salvação, o que a Bíblia representa para nós, a morte de Cristo, do jeitinho que está ali, é isto aí. O grande problema é quando vêm as pessoas trazendo a subjetividade. Não é bem assim, não é bem assim. Jesus disse para Pilatos, na verdade, falando com Pilatos. Daí Pilatos falou, e o que é a verdade? Porque a filosofia faz isso. A filosofia interpreta o que é a verdade. A verdade pode ser uma verdade na cabeça do João, diferente da cabeça do Antônio, diferente da cabeça da Maria, mas a verdade que vem de Cristo não é diferente da cabeça de um do outro, não. É uma só para todos nós. Uma lei só. A lei do reino. E Jacó creu desde o começo nesta bênção. E foi atrás desta bênção. E aconteceu tudo o que aconteceu com ele. E ele não desistiu da bênção. Veio um momento do medo, ele poderia ser morto pelo irmão, porque ele sabia que Esaú se tornou uma grande potência. Esaú veio com centenas de guerreiros com ele, já era um povo muito forte. E Jacó veio mancando, segurando um cajado com seus filhos pelo deserto, embora muito rico. Mas ele tinha que ter um enfrentamento, e ele sabia que aquele que prometeu todas as coisas era poderoso para livrá-lo daquele encontro, que poderia ser um encontro de dor e de morte. Ali foi um encontro da subjetividade, do concreto. Jacó encontra com seu irmão, o seu irmão que desprezou a primogenitura. E diz a palavra de Deus que Jacó se inclinou algumas vezes até chegar perto do irmão, e depois os dois se abraçaram e choraram, fizeram as pazes. Um tocou a vida com a sua subjetividade, e o outro tocou a vida com a lei de Deus, que é algo concreto. E aquela família se tornou uma nação que dura até os dias de hoje. A questão é, de que lado a gente está? A gente pode até se dar bem em nome da subjetividade, como Esaú se deu, mas Deus só lembra de Jacó. Deus só lembra daquele que faz valer o que ele fala, o que de fato é a sua lei. Eu acho tão incrível isso, porque Deus fala o seguinte, olha, é isso aqui, Adão e Eva, ó, não coma, porque no dia que comer morre. Isto é concreto, tão simples, tão simples, tão simples. Mas tem gente que fala, não é bem assim. Isso aqui, interpretando assim, lá nos originais, no hebraico, no grego, no aramaico, no latim, e não sei o quê, daqui a pouco o cara está com a fruta na boca, morto. Morreu. Por que morreu? Porque a subjetividade, ela contrasta com a lei de Deus, ela compete com a lei de Deus. A subjetividade de ontem é a mesma de hoje, e a lei de Deus é a mesma, e Ele vela por sua palavra para cumprir em nossas vidas. A nossa vida não pode ser uma vida de subjetividade, tem que ser uma vida concreta, de quem briga, de quem vai atrás, mesmo que tenha prejuízo, mesmo que tenha um prejuízo como Jacó teve lá no nervo da coxa e assim por diante. Deixa eu falar uma coisa para você, o nome Jacó, não foi Deus quem deu para ele. Quem deu o nome Jacó para ele foi os pais, porque viu ele agarrado no calcanhar do irmão e deram o nome, porque o nome era um acontecimento. No Oriente, o nome é um acontecimento, mas não foi Deus. O nome que Deus deu para o menino foi Israel. Eu não sei o nome que deram para você. O nome que as pessoas dão para nós, o nome que as pessoas sugerem que nós somos. O que importa é o nome que Deus dá. É aquela coisa de Jeremias, eu sei o pensamento que tenho a teu respeito, um pensamento de paz, e que no final tudo dá certo. E Jacó abraçou aquilo. E eu posso dizer para os irmãos nestes dias, e lá na frente os irmãos vão lembrar disso,
Nós vivemos um mundo de subjetividade, que o cara pode ser cristão do jeito que quer ser. Cada um pode ser cristão do jeito que acha que é. E a gente vê tantas igrejas surgindo, e tantas coisas aparecendo, e tantas ideologias, e tantas questões. A subjetividade está aí. A de ontem é a mesma de hoje, mas a palavra de Deus continua sendo o concreto, o real, o verdadeiro, tão simples, do jeitinho que está. E ela é capaz para salvar todos. O adolescente, o jovem, o idoso, e todos têm a capacidade de ter um encontro com a verdade, e a verdade que liberta. A subjetividade não liberta. A verdade liberta, a subjetividade não liberta. A subjetividade é um grande engodo que vai levando a pessoa para baixo. Daqui a pouco ele já está entre cardos e espinhos. E a verdade? A pessoa nasce de novo. Quem te viu e quem te vê. Esta é a grande verdade. A grande verdade não é o que a gente pensa. A grande verdade é o que a gente faz em nome da verdade, quem nós somos em nome da verdade, o que nós procuramos ser em nome da verdade. E a subjetividade é cada um sendo do jeito que quer ser. Aí, lá no final tem a conta para pagar. O sangue de Cristo tem todo o poder para nos absolver hoje e na eternidade. E a subjetividade engana o cara no presente e depois ele está morando com um grande agiota desde o princípio, por toda a eternidade, numa dívida que ele nunca poderá pagar, porque se perpetuará no esquecimento distante de Deus. Então, o que nos salva hoje, gente, é o concreto. Isso aqui. Não se engane com a subjetividade. A palavra de Deus é exatamente isso aqui. O peixe engoliu o profeta, o peixe engoliu. Teve o dilúvio, teve o dilúvio. Adão e Eva, Adão e Eva. Assim, Jesus falou para nascer de novo, para nascer de novo. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu. É verdade que Jesus vem buscar a igreja? Sim, vem. É verdade que todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão salvos? Sim, é verdade. É verdade que aqueles que não tiverem Deus, que não nasceu de novo, que viveu na subjetividade, perecerá por toda a eternidade? É verdade. É isto. A subjetividade de ontem e hoje contrasta com o propósito de Deus. Que Deus nos ajude. Ficamos firmes. Amém?